Fala pessoal, tudo beleza? Professor Rickey Félix para mais uma videoaula aqui do canal sobre trigonometria. E hoje nós vamos falar sobre função seno. Função seno nada mais é que a projeção deste arco aqui, ó, a projeção deste ângulo no eixo Y. Então, se eu projetar este arco, se eu projetar este ângulo no eixo Y, nós temos uma função seno, ou o valor do seno deste ângulo, tá? Este ângulo nós vamos trabalhar ele tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Então nós vamos abrindo este ângulo aqui, ó, partindo do zero, seno de zero, como é a projeção neste eixo Y, partindo do zero, o seno de zero é zero. Se eu for aumentando este ângulo até 90 graus, seno de 90 graus corresponde a 1, ou seno de π sobre 2. Se eu for continuando, aumentando este ângulo aqui, até chegar em π, ou 180 graus, nós vamos ter que seno de 180 é igual a zero. Aí eu vou aumentando até chegar em 3π sobre 2, né? Que é 270 graus, aí eu tenho um valor igual a menos 1, que está aqui, ó. Aí eu vou completando a volta até chegar numa volta completa, que é 360 graus ou 2π. Então nós temos que seno de 360 graus corresponde a zero. Então se eu considerar aqui uma origem O, o seno desse x, deste ângulo, nada mais é que o segmento, então, que é o segmento OA, né? Que é o segmento. Então, o valor dessa projeção vai me dar um segmento de reta. Beleza, pessoal? Então, nós já percebemos que este ângulo, que este arco, ele pode dar uma volta, duas voltas, 3 voltas e assim por diante. Um exemplo disso está aqui nesta resolução de exercício. Calcular seno de 450 graus. Nós vamos ter que descobrir qual é a menor determinação positiva. Assim, nós conseguimos reduzir este arco para o primeiro quadrante. 450 graus, nós vamos dividir por 360 graus. Bom, vai dar somente uma volta aqui, né? 360, e nós vamos fazer a subtração. 450 graus menos 360 graus vai dar 90 graus. Lembra que nós escrevemos uma fórmula genérica para um arco total, né? Este arco total aqui é o que eu quero, é o que eu vou representar, corresponde ao 90 graus, que é a minha menor determinação, mais uma volta. Então, uma volta de 360 graus. Então, escrevendo em outras palavras, seno de 450 graus é exatamente o seno de 90 graus. Seno de 90 graus. Se a gente voltar na nossa tabela aqui, ó, o seno de 90 graus corresponde a 1. Então, seno de 90 graus é igual a 1. Então, tá aí a resolução deste exercício bem bacana, bem interessante. Vamos para mais um. Calcular seno de 19π sobre 3. Mais uma vez, eu vou ter que achar uma forma de descobrir quantas voltas este arco, este ângulo vai dar. Então, vamos pensar assim, ó. 19 é 18π mais 1π. Né? 1π. Tudo isso dividido por 3. Agora eu tenho que 18π sobre 3 somado com π sobre 3. Eu vou apenas trocar de lugar aqui para vocês entenderem aqui, ó. O π sobre 3 vai ser a minha menor determinação positiva. E 18 por 3 é 6π. Continuando aqui, ó, o π sobre 3 vai ser onde eu quero chegar. E aqui, 6π é 3 voltas que multiplica 2π, ou 2π radianos, né?
Pronto, já tenho o que eu quero. A quantidade de voltas, que é o K, que nós vimos lá nas aulas passadas, é 3. E a menor determinação positiva, neste caso, é π sobre 3. Então, vamos lá. O seno de 19π sobre 3 pode ser escrito também como seno de π sobre 3. Só que π sobre 3 é 180 sobre 3. Então, é seno de 180 sobre 3. É seno de 60 graus. Seno de 60 graus, nós já vimos em aulas anteriores, que é raiz de 3 sobre 2. Pronto. Resolvemos nosso exercício de forma bem tranquila e bem fácil. Vamos continuar. Então, nós já temos as seguintes conclusões. A função seno é definida dos reais nos reais, né? F de x é igual a seno de x para qualquer valor de x. Então, aqui nós afirmamos que o domínio de uma função seno é todos os reais. Quer dizer, eu posso assumir aqui, ó, olha o gráfico da função seno, olha que gráfico fantástico. Nós podemos assumir qualquer valor do arco, qualquer valor do ângulo, né? De 0 a 2π, eu continuo fazendo as voltas, ó. Então, 0 a 2π eu posso continuar aqui, ó, 3π, 4π, né? Eu posso continuar tanto para a direita como para a esquerda. Então, nós já sabemos que a função seno é a projeção do arco no eixo y, né? E nós podemos considerar também a quantidade de voltas. Então, y é igual a seno x. Esse seno x é seno de x mais 2kπ. Quer dizer, 2kπ, o K representa a quantidade de voltas, porque 2π é uma volta completa. Esse x aqui, ó, representa a menor determinação positiva. Outra coisa que nós temos que observar, que a imagem desta função seno, né? Olha aqui a imagem do gráfico, ela vai ficar variando entre 1, né? Entre 1 e entre menos 1. Ela sempre vai ficar oscilando dentro deste intervalo. Existe uma consideração particular, é o que nós vamos falar no próximo slide aqui. E o período desta função seno, olha, ela começa no 0 e ela vai até 2π. Tá? A partir do 2π, ela continua com o mesmo movimento, ela continua com o mesmo formato, né? Então, esse período é 2π. A imagem fica de menos 1 a 1 e o período é igual a 2π. Opa! 2π. Agora, vamos falar de algumas particularidades aqui, ó. Seno de x é igual a menos b, ou a mais b, que multiplica seno de mx. Calma, isso aqui é muito simples, ó. Só estou falando, por exemplo, seno de x é igual, vamos supor que eu tenho 1 mais 2, que multiplica seno de x, e eu tenho um 3 aqui, ó. Então, o k corresponde à constante que multiplica o x. Aqui eu tenho a menos b e eu tenho a mais b, tá? Se for 0, é 0, se for 1, é 1. Desta forma, nós vamos utilizar essas informações. Então, o período desta função seno depende do k. O k é a constante que multiplica o x. Então, o período é 2π sobre m, tá? Se você construir o gráfico, você vai perceber que o que multiplica o x vai implicar somente na formação do período. Eu não vou construir o gráfico aqui, senão essa aula vai ficar muito grande. Mas o importante é a gente ter em mente essas informações, que o período ele é determinado sobre 2π sobre m, e o m é a constante que multiplica o x. A imagem ela é menos 1 mais 1, desde que não tenha valores aqui, né? A partir do momento que eu tenho valores, por exemplo, eu tenho que considerar que a menos b é este valor e a mais b é o outro intervalo. Então, o que era menos 1 mais 1 vai assumir um novo valor. Eu vou ter uma imagem um pouquinho diferente. A menos b, o intervalo fechado, e a mais b, o intervalo fechado. Por isso que eu escrevi esta expressão aqui. Mas muita calma nessa hora, que nós vamos fazer alguns exercícios para a gente treinar. Agora vamos falar sobre a paridade da função seno. A função seno é ímpar
Isto é, para esta função, elementos simétricos possuem imagens simétricas. Por exemplo, se eu tenho seno de 30 graus, corresponde a meio. Se eu tenho seno de menos 30 graus, corresponde a menos meio. Quer dizer, se eu atribuo valor positivo, a imagem é positiva. Se eu atribuo valor negativo, quer dizer, o ângulo nesse sentido aqui, no sentido negativo, eu tenho uma imagem negativa. Vamos fazer alguns exercícios para a gente treinar. Dada a função y é igual a 2, que multiplica seno de x, está aqui. Qual o domínio, imagem e período da função? O domínio é bem simples. Nós já falamos que o domínio sempre vai ser o conjunto dos números reais, né? Para qualquer valor de x, para qualquer valor de arco, esta função vai existir. É a condição de existência da função seno. Agora, imagem desta função seno, nós vamos obedecer à fórmula deste intervalo, que é essa fórmula que nós falamos aqui, ó. Então, vai ser o quê? A menos B. E aqui, o outro intervalo é A mais B. Muito simples. O A é 0, o B vale 2. A menos 2 vai ser o quê? Menos 2. E o outro intervalo é A mais B. Então, o 2 é positivo. Tá aí a imagem da função, entendeu? Então, só para ficar claro aqui, ó, nós temos um 0 mais 2 seno que multiplica x. Por isso que eu fiz A menos B e A mais B. Moleza, pessoal. E agora o período desta função, o período é 2π que multiplica, que divide por m. O 2π, o m é a constante que multiplica o x. Neste caso é 1. Então o período é 2π. Então tá aí uma forma da gente interpretar sem construir o gráfico. Quando eu falo sem construir o gráfico, é porque no estudo da trigonometria nós temos que ser rápido no raciocínio. Nem sempre é viável a gente desenhar o gráfico para tirar as informações sobre domínio, imagem e período. Vamos mais um exercício aí, ó. Dada a função y é igual a 2 mais seno de x. Qual o domínio, imagem e período? O domínio, mais uma vez, é o conjunto dos números reais. A imagem desta função é este intervalo aqui, ó, A menos B e A mais B. Indo na nossa equação, A menos B seria 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. E agora, 2 mais 1 é 3, né? 2 mais 1 é 3, porque tem um 1 escondido aqui, ó, né? Então, 2 menos 1 é 1 e 2 mais 1 é 3. Tá aí a imagem da função. E o período da função é 2π que divide m. M é a constante que multiplica o x, ó. M, então, é 2π sobre 1. Mais uma vez, o período é igual a 2π. Molezinha. Vamos para o próximo exercício, ou próximo exemplo. Dada a função y é igual a 2x. Qual o domínio, imagem e período da função? O domínio, ela pode assumir qualquer valor dos números reais. Não tem problema. A imagem nós já vamos ter que analisar aqui com mais cautela. Seria A menos B, o primeiro intervalo aqui, né, intervalo fechado, e o segundo intervalo A mais B. Vamos analisar aqui na equação. A menos B seria 0 menos 1, né? Porque eu tenho 1 aqui, ó, e eu tenho 0, né? Então, 0 menos 1 é menos 1. E 0 mais 1 é 1. É exatamente a forma tradicional aqui da imagem da função seno. E o domínio, e o período é 2π sobre m.
M, mais uma vez, é a constante que multiplica o x. Então, seria 2π sobre 2. Então, nós temos aqui que o período é igual a π. Beleza, pessoal? Então, vamos para o último exemplo deste vídeo. Determinar o domínio da função no universo x menos π sobre 4 é menor que 2π e maior que zero, quer dizer, apenas uma volta. Considerar qual é o domínio desta função seno, considerando apenas uma volta. É um exercício um pouquinho mais complexo, mas não é muito difícil. Nós temos que pensar que este seno de x menos π sobre 4 está dentro da raiz. E a condição geral de qualquer número, qualquer incógnita dentro da raiz, que ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, seno de x menos π sobre 4 tem que ser maior ou igual a zero. Aqui nós já tiramos uma conclusão. Então, para esse seno de x menos π sobre 4 ser maior que igual a zero, ele tem que estar no primeiro e no segundo quadrante. Olha lá para você ver aqui, ó. Aqui é positivo e aqui é positivo. Então, tem que estar no primeiro e no segundo quadrante. Então, para ele ser positivo, ele tem que pertencer ao primeiro quadrante e ao segundo quadrante. Então, vamos lá. Para ele pertencer ao primeiro e segundo quadrante, nós temos que esse x menos π sobre 4, ele tem que ser menor ou igual a π, né? Ele tem que ser menor ou igual a π, que é a meia volta. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser maior ou igual a zero. Ele tem que sair do zero até o π. Bom, agora nós vamos ter duas inequações. Vamos considerar a primeira inequação aqui, ó. A primeira inequação é x menos π sobre 4 é menor ou igual a π. Vamos isolar o x. Igual não. É menor que π mais π sobre 4. Agora é só tirar o mínimo e a gente vai chegar aqui, esse valor aqui, ó, 4 por 1, 4 vezes 1, 4, vai ser 5π sobre 4. Eu tenho o resultado da primeira equação obedecendo essa sentença. Mas aí nós temos a segunda equação aqui, ó. A segunda equação é o seguinte, que x menos π sobre 4 é maior ou igual a zero. É maior ou igual a zero. Então, nós temos aqui, ó, que x é maior ou igual a π sobre 4. Beleza. Agora, eu vou trocar a cor da caneta aqui para a gente fazer a representação. Desta primeira, nós vamos representar aqui, ó, através de intervalos. Então, eu vou fazer a segunda aqui também. E vou fazer a intersecção, que é o resultado do meu exercício. Então, vamos lá. Ó, a primeira equação, a segunda. E aqui vai ser a intersecção, aqui, ó, 1, intersecção com 2. 1, intersecção com 2. O 5π sobre 4, o x, né, o valor desse ângulo, tem que ser menor que 5π sobre 4. Bom, é aqui, ó, é aqui que ele vai comportar, ó. A segunda equação aqui é x maior ou igual a π sobre 4. Vamos supor que π sobre 4 vai estar aqui, ó. Então, π sobre 4 vai estar aqui. Opa, o trem aqui bagunçou. Aí. Agora, fazendo a intersecção entre um e outro, porque são duas sentenças, né? Uma sentença menor que π e a outra sentença maior ou igual a zero. A intersecção entre elas é intervalo fechado aqui, ó. Aqui nós temos π sobre 4
π sobre 4. E aqui nós temos 5π sobre 4. 5π sobre 4. 5π sobre 4. Então, dentro deste intervalo, é o domínio da função. Nós podemos até escrever, né? Eu vou apagar aqui um pedacinho aqui, ó, só para escrever o resultado geral aqui, ó, que é o domínio, né? Então, este domínio desta função é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x seja menor ou igual a 5π sobre 4, 5π sobre 4, e maior ou igual a π sobre 4, a π sobre 4. Beleza. Tá aí o domínio da função. Então, terminamos esse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!